Mas hoje eu tenho uma honra tão grande de entrevistar essa pessoa que está comigo aqui hoje. É uma pessoa tão importante na minha vida. Nessa área de jornalismo, eu que sempre comecei com política. Com 18 anos eu já estava trabalhando na prefeitura, já trabalhava com política e tudo. Mas foi a partir de 92, já que a gente começou a trabalhar com campanha. E ele, jornalista, marqueteiro político da melhor qualidade. E eu tive a sorte e a honra de trabalhar com ele. E, na verdade, eu costumo dizer que ele não é brilhante, ele é genial. Nessas campanhas difíceis, muito difíceis de você conseguir crescer, eu o vi tirar leite de pedra, sabe? Então, e conseguir levar o candidato para o segundo turno, sabe? Então, é uma pessoa realmente que, para mim, é muito querida e me ensinou muito, né? Foi com ele que eu aprendi a trabalhar com marketing político. Minha área sempre foi fazer roteiro para rádio e para TV, na época em que política era basicamente isso. Eu estou aqui com Renato Soares, jornalista e marqueteiro político. Obrigado, Renato, por ter vindo. Eu é que agradeço o seu convite, porque nós temos uma história comum. Né? Nossas histórias de vida, elas se encontraram num determinado momento, se misturaram e não tem como separar hoje. Foi. Nós, na verdade, formamos uma equipe e você era a renovação naquela equipe. Né? Com o seu entusiasmo, com a sua sensibilidade, sensibilidade de poeta e responsabilidade de jornalista. Você sabia combinar as duas coisas. E até que você chegou aqui, está chefiando um programa, e eu me sinto honrado de estar aqui e retomar essa conversa com você. Aí hoje eu conversando com o Rui, eu disse, Rui França era um marqueteiro também da nossa época e junto com o Renato eles comandavam aquelas campanhas. Então era Rui e Renato, era a dupla. E hoje eu falando com o Rui, liguei para o Rui e disse, Rui, vou entrevistar Renato. Eu disse, Rui, nossas vidas estão entrelaçadas, meu amigo. A gente não tem mais como tirar, porque é a história que a gente viveu junto. Ele disse, não, eu vou, Alexandre, eu vou. Mas você sabe que eu não gosto de dar entrevista. Mas, Renato, hoje nosso papo aqui, você sabe que podia ser um diamante, né? Como a gente Sim, fazia com podia. os É candidatos, verdade. porque a gente É podia verdade. passar horas falando. Mas eu queria contar um pouquinho da sua história, porque é uma história muito bonita. Você é capixaba? Não, não sou, sim, sou capixaba. Sou capixaba. Como foi o seu início profissional como jornalista? Começou como jornalista ou como político? Como Não, foi? não comecei. Eu comecei. Eu achava na minha juventude que a solução dos problemas da humanidade estaria na educação. E aí eu fui estudar pedagogia. Me formei em pedagogia, fui professor. E durante o curso de pedagogia eu fui preso, era a época da ditadura militar, fui condenado por um tribunal militar, cumpri uma pena. E quando terminei o curso, existia um decreto-lei da ditadura que impedia que exercesse o magistério aquelas pessoas que tivessem problemas com a segurança nacional. E eu tinha sido condenado, né? Então eu não podia ser, né, professor como eu havia me formado. E surgiu um concurso nacional realizado pela editora Abril para selecionar jovens que gostassem de escrever, né, e não tinha mais informações com isso. Como eu gostava de escrever, né, nessa época, eu me candidatei e fui um dos selecionados. Participaram 2.000 jovens e 100 foram selecionados. Aí eu fui fazer um curso em São Paulo e fomos um dos fundadores da revista Veja, que na época foi uma revista muito importante, era uma revista que contestava a velharia que tinha na moral, nos costumes, e também contestava a velha política. Era uma revista que a gente podia classificar de centro-esquerda na época. Hoje não, hoje a Veja já se transformou numa revista conservadora, mas na época era uma revista de rebeldia. E eu fui fazer um curso em São Paulo, fui selecionado dentro desse curso e comecei. Aí fui pedir para ir para Brasília, para fazer jornalismo no Congresso Nacional.
Então eu era jovem, eu tinha nessa época 22, 23 anos, e fui trabalhar no Senado e na Câmara como jornalista. E foi assim que começou a minha fase de jornalismo. Depois eu me envolvi com outras atividades clandestinas na época. Fui preso mais uma meia dúzia de vezes, em situações as mais diversas, até que tive que sair do país, porque meu nome constava numa lista de cidadãos perigosos. Perigosos. Eu Agora, era considerado perigoso. agora me diga como foi que você estudando ainda jovem, foi preso da primeira vez. Qual foi o motivo? Fui acusado de organizar grupos de 11, de Leonel Brizola. Então, nessa época, né, isso foi no interior do estado do Espírito Santo, nós realmente tínhamos organizado alguns grupos de 11, né, que a gente imaginava que o Brasil precisava passar pelas reformas de base, como se dizia na época, reforma agrária, reforma bancária, etc. E com a ditadura, com o golpe de Estado, esses grupos de homens foram perseguidos. E o que nós tínhamos organizado também. E com isso nós fomos julgados na auditoria militar no Rio de Janeiro e fomos condenados. Os 11 foram condenados. Tem até um livro escrito por um historiador sobre a história desse grupo de 11. E nós fomos acusados de organizar um grupo armado para derrubar o governo. Só que tinha uma contradição básica. Quem era o chefe desse grupo era um tio meu, e ele era cego. Então, organizar um grupo armado com o cego na liderança era um negócio muito difícil, né? Era difícil de se conceber. Mas, na época, se concebia as coisas mais que hoje você não tem nem como classificar o que a vida representava naquele momento. Para a ditadura não representava nada. E eu fui condenado, né, quando estava fazendo o meu curso de pedagogia, cumpri uma pena, né, num quartel militar, e depois retornei, eu era uma das lideranças estudantis, e numa vida muito ativa, com passeatas e contestações e atividades clandestinas, tudo na luta pela democracia. E fui conhecer Leonel Brizola no exílio. Fui receber Leonel Brizola quando ele chegou a Portugal. Eu estava exilado nessa época em Portugal. Eu passei 8 anos exilado. Morei na Europa, em vários países. E depois fui para Portugal quando se restabeleceu a democracia em Portugal, com o fim da ditadura salazarista, fui para Portugal. E vários brasileiros foram para lá. Leonel Brizola estava exilado no Uruguai, ele foi para os Estados Unidos, e dos Estados Unidos foi para Portugal. E nós recebemos o Leonel Brizola, conversamos, tivemos tempo de conviver com ele. E, posteriormente, com o fim da ditadura, eu voltei a encontrar o Leonel Brizola, e ele me convidava, dizia: Renato, venha para o PDT. Eu disse: Brizola, nós queremos fazer o socialismo. Então, nós somos aliados, mas não podemos participar do mesmo partido. Mas sempre tivemos um bom convívio. E você falou que tinha sido preso várias vezes, mas foi sempre por estar combatendo a ditadura? Sempre, várias vezes. Aí por denúncias e por atividades, né, atividades políticas. Isso em São Paulo, eu fui preso várias vezes. Tive desaparecido durante quase 2 meses, sequestrado, né? E estava em celas clandestinas, subterrâneas, no DOPS, em São Paulo. E o que eles perguntavam a você? Você foi torturado? Eles perguntavam o que a você? Eles perguntavam tudo. Por exemplo, né, em São Paulo, a repressão desarticulou a direção estadual do PCBR, Partido Comunista Brasileiro Revolucionário. Eu não pertencia a esse partido, que era clandestino, mas tinha alguns amigos jornalistas que foram presos e apresentaram o meu nome, né? Como se fosse uma das pessoas que estivesse ao lado deles. Aí me prendiam. E eu fui preso. Depois você vai preso. Quando ia levantar o meu histórico, já tinha uma condenação. Leva esse também. E aí foi assim que chegou um momento. Nessa época tinha um jornalista que era famoso aqui no Brasil, Otávio Pena Branca,
gostava muito de fazer matérias na área policial, e nós fizemos algumas reportagens juntos na revista Veja. E com os contatos que ele tinha na polícia, ele viu esse raciocínio, né? Essa lógica da repressão. Ó, esse cara aqui já foi preso várias vezes, deve ter alguma coisa, porque senão ele não ia ser preso com tantas vezes assim. E meu nome estava nessa lista. E aí ele me comunicou. E as atividades de companheiros, de colegas, disse, olha, você tem que sair do país. E provavelmente se eu não tivesse saído do país, eu não estaria dando entrevista aqui hoje, eu nem existiria mais, né? Porque gente que foram meus amigos foram mortos pela ditadura, foram mortos em tortura. Eu saí do país, continuei a lutar pela democracia, ajudando as pessoas que também tinham que sair do país, né? Fui junto com minha companheira, uma filha, uma outra nasceu fora, e até que regressei, né? E quando você regressou, você retomou as atividades jornalísticas? Como é que foi o seu encaminhamento profissional? E você volta em que período? No da anistia ou antes? Eu voltei um pouquinho depois da anistia, né? Só depois da anistia, porque as minhas filhas estavam matriculadas na escola em Portugal, em Lisboa, e eu esperei 2 meses que elas concluíssem, né, o período escolar para então retornar ao Brasil. Então retornei e eu fui convidado para ser editor de política de um jornal que existia na época, né, dirigido pelo Mino Carta. Mino Carta foi um grande jornalista, foi o criador de Veja e de outras, Isto É, Jornal da Tarde, etc. E a gente tinha um bom relacionamento. Então ele disse, quando você voltar, você vem trabalhar comigo. Aí já estava acertado que eu ia trabalhar. Então vim para o Espírito Santo visitar minha família e fui a São Paulo. Quando cheguei a São Paulo, ele disse, o Mino Carta, né, você vai na ficar. redação, ele disse a mim, olha, hoje é o dia mais triste da minha vida, porque é o último dia do jornal. O jornal vai acabar. Então eu retornei para Vitória para enfrentar as coisas básicas de um cidadão, né? Que era casado, tinha 2 filhas e não tinha nem prato, nem talher, nem fronha, nem travesseiro, nem cama, nem lugar para dormir, nada. Certo? Do jeito que eu vim só com a roupa que a gente usava, né? Do exílio. E aí fomos reconstruir. Mas com seu currículo, você ali já conseguiu Eu trabalhei. Um trabalho bom. Eu sempre trabalhei como jornalista, né? Fora do Brasil também eu trabalhei como jornalista, na imprensa portuguesa, na imprensa de Moçambique também, né? E fiz muitas reportagens, eu andei por uns quase 40 países fazendo reportagem. Aí você ficou sendo correspondente internacional também? Não, eu fiz matérias para Veja, né? Eu fiz matérias para Veja, fiz algumas outras matérias para outras publicações também, mas eu trabalhei na imprensa local mesmo, da imprensa de Portugal, trabalhei na imprensa de Moçambique, né? Trabalhei inicialmente eu trabalhei numa entidade internacional que era a Federação Mundial da Juventude Democrática, que tinha publicações, e eu trabalhava como jornalista nessas publicações. Para mim foi um pouco difícil, porque no início, porque o português não era língua usada em nenhuma dessas publicações, né? E você tinha que trabalhar com outro idioma, e que é difícil você trabalhar com outro idioma. Mas com o tempo você, né, e na área jornalística você se adapta também. Então, para se ter uma ideia da repressão na época, né, da vida semi-clandestina ou clandestina, a minha filha, que foi para o exílio junto comigo, ela tinha 9 meses nessa época, né, um bebê de colo ainda, ela só foi aprender o meu nome quando ela tinha 6 anos de idade. Antes ela sabia que eu tinha outros nomes, não o nome. Não podia ter o nome. Não podia ter o nome, porque a gente era perseguido. Fora do Brasil a gente era perseguido também pela ditadura, né? Pela repressão. Aí você fica quanto tempo em Vitória? Eu fiquei em Vitória. Refez a vida ali com a família tempo? Refiz a vida em Vitória. Nós tínhamos uma outra compreensão do pessoal de esquerda, era lançar um jornal nacional, mas também não se realizou.
E foi um grupo de professores à minha casa convidar para fazer concurso da universidade, aqui, né, no departamento de comunicação. Era uma vaga, né? Eu fiz, passei, e coisa que eu não pude fazer antes, né, que eu não podia ser professor, aí eu me tornei professor universitário. E ainda teve um conflitozinho, porque na época se exigia que o professor respondesse a um questionário, que a gente chamava de atestado ideológico, se comprometendo a não ter nenhum tipo de atuação contra a ditadura militar. Eu recusei, depois de fazer, eu recusei a assinar esse documento. Mesmo concursado já. Mesmo eu recusei, e aí fui conhecer o reitor, ele disse que eu não podia fazer aquilo com a minha vida. Eu tinha lutado até aquele momento, né, pela democracia, eu não ia agora fazer uma confissão daquela ideológica, eu era contra qualquer tipo de atestado ideológico, qualquer restrição à liberdade de pensamento das pessoas, né? Você E nunca com se isso, rendeu, né, Renato? não, isso aí acabou. Depois desse tempo não teve mais na universidade esse documento, né? Esse documento aí acabou, porque eu denunciei o documento, botei na... Antes não se denunciava o documento, que ficava escondido. E se tratando de universidade, como pode, né? Sim. Aí fui ser professor universitário e me tornei correspondente lá no Espírito Santo do jornal o Globo. Trabalhei no Globo um bocado de tempo. E fui fazendo até que conheci um grupo de pessoas que estavam reorganizando o Partido Socialista Brasileiro, o PSB. E eu me tornei o presidente do PSB em Vitória, no Espírito Santo. Aí conheci Ronaldo Lessa. Aonde? Ronaldo Lessa eu conheci numa reunião do PSB Nacional. E nós tínhamos um grande amigo comum, que era o senador Jamil Haddad. Sim. Eu era diferente dos dois, né? Porque o senador Jamil Haddad foi jogador de basquete do Flamengo. E o Ronaldo Lessa era jogador de voleibol. Eu, na época, podia ser no máximo levantador de voleibol, né? Porque o tamanho era diferente. Né? E quando nós íamos para Brasília, o senador Jamil Haddad adotou o Ronaldo Lessa e também adotou a mim, nós dois. Nós ficávamos hospedados no mesmo quarto, dormíamos no mesmo quarto. E fazíamos a política juntos, né? Bem próximos, né? Um do outro. E nessas atividades políticas, eu organizando no Espírito Santo, eu me tornei depois de um certo tempo secretário da Justiça e Cidadania no Espírito Santo. E vim aqui a Alagoas, até o governador na época de lá também ajudou nesse sentido, quando o Ronaldo foi candidato a prefeito e se elegeu prefeito. Né? Mas você chegou a ser candidato? Eu cheguei a ser candidato, mas não me elegi. Porque a concepção nossa era você se lançar candidato para você formar novas lideranças. Entendi. Porque não tinha liderança de esquerda. Era uma estratégia. Era uma estratégia. Eu fui candidato a senador. Fiquei em segundo lugar, era uma vaga só, né? Se eu tivesse pelo menos essa estratégia, não, só vou candidatar na outra, né? Talvez minha vida fosse outra. Não, mas isso a gente fez. Eu fazia isso, nós fazíamos isso no PSB, depois eu me tornei dirigente nacional do PSB, secretário-geral também da Executiva Nacional. E nós traçamos uma política de renovação política, de renovação de quadros. Nós escolhemos 5 pessoas para apostar nessas pessoas, certo? Então, tinha um no Espírito Santo, chamado Renato Casagrande, que já foi governador do Espírito Santo, né? E naquela época nós começamos a formar essa como liderança. Aqui em Alagoas foi Ronaldo Lessa. Nós colocamos ele nos programas nacionais do partido, para eles falar, para aparecer, porque nós calculávamos que você levaria cerca de quase 20 anos para formar uma liderança nacional, nas circunstâncias da época. Depois, no Rio Grande do Sul, também nós apoiamos um outro rapaz que teve destaque na política do Rio Grande do Sul, Beto Albuquerque. Depois, Rodrigo Hollenberg, em Brasília, jovem também, né? E depois acabou se tornando governador também do Distrito Federal, e o grupo do Arraiz, que nós aproximamos do PSB e filiamos o PSB, e veio o grupo do Arraiz, que era Pernambuco. Então, aí eu conheci Ronaldo Lessa. A campanha de prefeito aqui do Ronaldo, você já participou? Aqui nós fizemos até uma ajudazinha na época que o governador no Espírito Santo
apoiou a candidatura, chegou a estar aqui. Eu vim um pouco depois, eu vim no segundo turno, quando e acompanhei o Ronaldo, que eu era secretário de Justiça, e acompanhava o Ronaldo no Tribunal Superior Eleitoral, em Brasília, e que eu conhecia, né, alguns ministros, e a gente apoiava porque aqui não se realizava o segundo turno. Houve um problema jurídico, né, que conseguiram impedir a realização do segundo turno, porque tinha entre o Theo e o outro candidato, existia uma disputa de quem seria o segundo colocado, que disputaria com o Ronaldo Lessa. Com isso, os vereadores tomaram posse, iniciaram a nova legislatura e indicaram uma vereadora para ser prefeita daqui da capital. Eu vim aqui, né, de vez em quando com o Ronaldo Lessa, quando ele tinha necessidade, né, dar apoio. E lá um dia o Ronaldo Lessa me ligou, né, depois já na época da eleição, né, da eleição para prefeito, e dizendo que a nossa companheira Kátia Born estava com dificuldades aqui na campanha. E perguntou se eu podia vir para cá para coordenar a campanha dela. Eu tinha, naquele momento, né, eu estava estudando em São Paulo, estava concluindo o doutorado em educação na Universidade de São Paulo, já tinha terminado a minha pesquisa. E jornalista é um pouco metido, né? Bicho besta, né? Eu achava que uma tese você escrevia, uma semana eu vou lá e escrevo minha tese. Já tinha concluído a pesquisa, estava com todos os dados, e vim para cá para ajudar na campanha da Kátia Born. Agora, essa campanha do Ronaldo para prefeito foi na época que ele ganhou, né? Ele ganhou. Foi inesperado. Foi inesperado. Ele era de uma zebra ali, né? Eles diziam que o voto dele era do garçom, os 10%, né? E foi justamente no impeachment do Collor, né? E você acha que isso ajudou ali, né? Ajudou porque o Ronaldo era um dos poucos políticos que contestavam o governo Collor, enquanto que os políticos, mesmo jovens, né, do PCdoB e do MDB aqui, né, rebeldes, eles fizeram acordos com o Collor. E o Ronaldo, nessa época, não fez acordo com o Collor. Ele vai se aproximar posteriormente do Pedro Collor, né, mas também não deu resultado, né, posteriormente. Mas o Ronaldo se elege prefeito. E quando ele se elege prefeito, faz uma boa administração, quando vem a eleição. O grupo pensava no Ronaldo, candidato a governador. E sabia que estrategicamente era preciso passar pela prefeitura. Foi quando o Ronaldo me ligou e disse, né, a Kátia está em 4º lugar. Quando eu cheguei aqui não era isso, 4º lugar, é a forma de dizer, né? Porque eram 4 candidatos. Eram 4 candidatos. 4 candidatos, ela estava em último. Em último. Aí foi preciso fazer todo um trabalho, né, de reorganização da campanha e também de todo o marketing da campanha. Foi todo revisto naquele momento e a Kátia ganhou, né? Para surpresa geral, ela ganhou. E nessa época passei a conhecer os jornalistas e marqueteiros daqui, né? E conheci o Rui França, depois você também se aproximou do grupo e formamos então uma equipe. Eu entro na campanha do segundo mandato dela. Segundo mandato. No segundo mandato. O Rui já me leva para lá nesse período. Sim. Foi quando vocês me passaram o programa de governo dela. Sim. Aquilo ali, eu disse, eu vou fazer um programa, não, eu vou fazer um puta programa. Eu vou botar foto em tudo. E tinha uma foto que era o Ronaldo quase se beijando com a Kátia, assim. Eu disse, isso vai ser a capa do programa do Renato. Aí ficava na ilha da edição ali da tribuna, até de madrugada o cara já puto comigo. Eu digo, não, bora, bota essa foto aqui, bota essa aqui. De forma que aquele programa que vocês fizeram, que lá para trás estava assinado um monte de associações e tudo, né? Sim. De forma que ficou dessa grossura e ficou lindo e ficou bom de ver, porque tinha as ações de governo, de tudo, não sei o quê. Aí foi arretado aquilo. Eu lembro que você fez uns outdoors na cidade. Sim. Os seus outdoors eram assim. 47 escadarias por toda a cidade, na periferia, não sei o quê. E os outdoors eram dando os números, né?
Era um negócio assim, e foi uma campanha muito bonita aquela campanha. E uma campanha trabalhosa, porque o primeiro turno termina com a equipe presa, né? Sim. As últimas imagens do último programa era a equipe da Kátia Borne de filmagem presa, porque tinha invadido um sítio, tal, não sei o que, para fazer umas filmagens. E termina, o gancho do segundo turno era esse. Aí a gente volta. Aí foi a campanha contra o Regis. Foi a campanha contra o Regis. A primeira campanha foi CAT, que o grupo da prefeitura, eles não consideravam que nos pudesse dar um segundo turno Heloísa versus Kátia. Eles achavam que seria um da direita e outro da esquerda. Eu defendia a tese contrária, e porque isso criava dificuldades na condução da campanha, porque esses que achavam que ia fazer um acordo com a Heloísa Helena, né, não queriam que fizesse críticas à Heloísa Helena. E a Heloísa estava numa posição muito boa naquele momento, ela liderava as pesquisas. E nós tínhamos a nossa candidata, que era a Kátia. E foi preciso uma discussão muito grande, um desgaste interno, para que a gente mostrasse qual era o objetivo da campanha da Heloísa. E a Kátia, né, nós mudamos na época o mote da campanha, né, o motivo da campanha, e que quando nós chegamos aqui era vem para cá, com K-A. Diz não. Eu acho que você botou competência, Kátia. Sim, aí nós, produto a gente não tinha muita pesquisa, mas eu saía pelos bares à noite, vendo, né, e via que a discussão era, não, esse grupo do Ronaldo é competente, olha o que ele fez na prefeitura. E aí eu pensei num lema de campanha que não falasse que Kátia era competente, porque ela era muito contestada, mas ao mesmo tempo dissesse, olha, competência, esse grupo é o grupo da competência. Daí não era Kátia é competente, a competência é Kátia. Ou seja, se você quer uma prefeita competente, vote na Kátia, que era o grupo do Ronaldo, né? Substituímos, na época nós trocamos camisa, trocamos propaganda toda, e aí todo mundo veio discutir a competência. Quando eles vieram discutir competência, nós começamos a levantar as candidaturas nossas, passamos para a cabeça, e até com a vitória da Kátia. Me lembro que no resultado nós estávamos em frente ali a sede do Tribunal Regional Eleitoral, e a Kátia tinha chegado e tinha uma manifestação do PT, eles não queriam deixar a Kátia sair. E eu sustentava que a Kátia ia sair pela porta da frente. Enquanto os advogados dela arranjaram para ela sair pelas portas dos fundos. Eu falei, não, a prefeita eleita não vai sair pela porta do fundo, vai sair pela frente. E aí saiu no tapa, né? Deu gente de tapa para todo lado. Deu briga. E a polícia militar, e ela saiu pela porta da frente. Saiu, entrou no carro. E aí foi a gestão da Kátia, que no final da gestão ela estava mal avaliada. Foi quando nós elaboramos o programa de governo dela, que era a mudança do século, né? Ia ser do ano 2000. Isso. Então, nós fomos para a escola técnica, distribuímos todas as lideranças de base principais, né? As lideranças comunitárias, para discutir educação, discutir saúde, e sobre cada um daqueles pontos nós levantamos as reivindicações, que foi esse volume que estava, e entregamos a Kátia, né? O movimento entregou a Kátia para a reeleição da Kátia. E era uma coisa incrível, porque o que tinha de associação, de entidade, de igreja, de tudo, sei lá. Eu me lembro que teve um jornalista que era famoso aqui na época, e ele foi convidado para ir lá, né? Ele disse, não, eu não quero ver a derrota da Kátia, a Kátia está derrotada. E aí nós fizemos aquele movimento de reerguer a candidatura da Kátia, e enquanto que a oposição lançou o Regis candidato. E o Regis, na época, fazia discriminações à Kátia, inclusive discriminações homofóbicas, né, difíceis na época. Ele fazia, eu lembro que ele dizia, a Kátia, quando... A Kátia era muito
era muito indisciplinada, né? Eu não sei hoje como é que ela está, tem muito tempo que a gente não tem muitos contatos. Mas nós bolávamos as armadilhas, né? Armadilhas entre aspas aí, né? De marketing, de debate, de campanha, né? De debate. E ela se dava bem no debate, né? Ela se dava bem nesses debates. Mas tinha um problema que sempre discutia em toda a eleição e que a gente solicitou a Kátia que não falasse sobre ele. Deixasse ele lá quieto no canto, que a administração dela não tinha feito muita coisa, que era o salgadinho. E a Kátia foi para um programa do jornalista, um radialista que era conhecido na época, França Moura, parece que era o nome dele, se eu não me engano. França Moura. E o França Moura levantou o assunto e ela disse que ia tomar banho de salgadinho. Ia tomar banho de salgadinho. Que ia consertar o salgadinho. Olha, isso foi uma reviravolta interna na campanha. E nós passamos a procurar, então, uma forma de resolver esse problema para que ela tomasse banho no salgadinho. E o Regis dizia que ia dar um calção a ela para ela tomar banho no salgadinho, acusando ela, né, pela sua orientação sexual, a discriminação. Eu lembro que foi um debate, eu preparei uma pergunta para a Kátia, para ela dirigir diretamente ao Regis. Eu vou lhe dizer qual foi essa pergunta. Então, diga. O Renato, essa pergunta foi, acho que ganhou debate. A Kátia chegou e disse assim: você nos seus comícios disse que eu tenho os dentes podres, que eu uso calção para tomar banho tomo banho de calção. Agora eu quero que você diga aqui o que você diz nos seus comícios. Rapaz, não foi mais ou menos isso? Foi isso. Rapaz, foi fogo aquilo ali. Ele não sabia onde... Ele não falou mais durante o debate. Ele não sabia o que fazer, ele não sabia o que dizer. E depois que também... pergunta fantástica. E depois tinha... Nós queríamos aquele debate. Eu tinha calculado nas pesquisas e o fato dela ser lésbica ou não ser lésbica não alterava, atingia cerca de 2% do eleitorado, né? Ou seja, Maceió aceitava a Kátia tal como ela era, né? Aí agora tinha que colocar o Regis como acusador, né? Como ele era, né? O Regis era muito desleal nas campanhas, o que ele fazia. Então esse debate da Kátia ficou depois a parte seguinte, que era o banho no salgadinho. Nós formamos um grupo dentro da prefeitura, tinha 3 pessoas, eu fazia parte desse grupo. Tudo que passasse de realização de projeto passava por esse grupo para ele opinar sobre isso. E aí nós fomos dar solução ao salgadinho e demos solução. Tanto que ela pôde tomar banho no salgadinho, e na época nós fazíamos a análise da água de 15 em 15 dias para verificar se a água estava potável ou não, a qualidade, para ver a qualidade, se ela estava, se você podia tomar banho lá, certo? Tem um nome técnico que eu me esqueço agora, né? Quando a água está bem... Exatamente, está própria ou imprópria para banho, né? Imprópria para banho. A água tinha que ser considerada própria para banho, porque o Regis era ligado a um pessoal, né, que defendia muito o meio ambiente, e a gente sabia que eles iam mandar fazer a análise da água para desmentir a gente. Então, eles não puderam fazer nenhuma vez a análise, não desmentiram nenhuma vez. Eu acho que a água tem que estar 1000 coliformes fecais por ml de água. Era e uma aí coisa eu assim. Me lembro que quando foi na televisão, filmamos a Kátia tomando banho, gente, né, muita gente também que foi junto com ela tomar banho. Depois ela entrou num barco e saiu, e a gente botou uma frase assim: um banho de administração. E com isso a Kátia foi reeleita, né? Mas ali a reeleição da Kátia e foi ao mesmo tempo a eleição do Ronaldo, né? Foi anterior a essa eleição da Kátia, foi a eleição do Ronaldo. Infelizmente, o grupo político se dividiu. Então se formou um grupo na prefeitura que tinha indisposições com o grupo do Palácio. E isso culminou mais tarde com a saída do Ronaldo Lessa do PSB. E o resto eu acho que todo mundo já se conhece hoje de política, né?
Mas a gente vamos conversar outras coisas, porque eu estou fazendo a história da política aqui e eu não sou historiador, eu sou jornalista. Mas então, fazendo um paralelo daquela época que a gente fazia a campanha, era assim, era produtora, ali a gente fazia os vídeos, ali a gente se reunia tinha a sala de redação, tinha a sala da direção, onde se pensava a campanha, tinha a ilha de edição, tinha o pessoal que saía para fazer as matérias de rua, tudo. Então, era uma maneira de se fazer campanha. Você fazia para a rádio e para a TV. Hoje em dia é diferente, né, Renato? Não é mais Totalmente assim. diferente. Como é hoje, Renato? Hoje o marketing é diferente. Hoje a rede social, ela quer substituir a mobilização. Nós fazíamos o contato direto, o marketing direto. Nós enchíamos a praia ali a praia, né, Ponta Verde, fazia grandes passeatas, né, disputavam ali os eleitores, né, com bandeiras de um lado e do outro. Isso. Então era um marketing de mobilização de grandes teses políticas. Hoje isso aí foi reduzido pelas redes sociais. Então a rede social ela leva você a fazer uma campanha mais virtual. Quando as pessoas dizem assim, a dificuldade que a gente tem hoje de fazer uma manifestação. Tem sim, porque essa manifestação está sendo esvaziada pelas redes sociais, pelas big techs. O conteúdo também, você acha? O conteúdo também, porque você passou a trabalhar por questões do cotidiano. Antes, para você levar uma questão do cotidiano para o conjunto da população, ela levava um tempo muito maior. Você se orientava pelos jornais impressos. Hoje, jornal impresso, você não registra pouquíssima coisa, né? Você tem aqui um jornal que está levantando ainda a bandeira, né, do jornalismo impresso, que é a Tribuna, né? Diariamente só tem a Tribuna. Antes você tinha 3 ou 4 jornais diários aqui em Alagoas. E as pessoas, politicamente, se orientavam para aquele jornal. Você podia seguir um debate mais disciplinado, mais orientado. Sabia quem defendia o quê. Nas redes sociais é muito complicado, é muito difícil hoje. São várias e são virtuais. Portanto, o marketing que a gente fazia naquela época, ele teria que se reciclar bastante hoje, né? E também nós tínhamos poucos grupos de marqueteiros aqui em Alagoas. Hoje você tem grupos jovens, grupos oportunistas, grupos de todo tipo que fazem marketing, né, aqui. Aí você tem marketing de vários tipos. Tem gente que foi político, deixou de ser político para fazer marketing, né, e ganhar dinheiro durante a campanha. Havia um outro também que nós também éramos, até certo ponto, né, o marketing que a gente fazia era um marketing de militância. A gente acreditava, a gente pertencia, né, nós estávamos ali naquele partido e naquela tese, na grande tese. Quem fazia o marketing político para a Kátia e depois para o Ronaldo não ia fazer para os pessoas, que nós dizíamos na época, nas forças do atraso. Força do atraso. Que eles não gostavam de jeito nenhum que se chamasse alguém com força do atraso. Teve uma que também foi o Bloco das Mudanças Positivas. Foi? Você que fez isso. Foi. Então, rapaz, era assim, esses caras, ele e o Rui levavam a gente, antes da campanha, aluga um hotel aí. Vamos passar o dia inteiro no hotel. Só que os caras antes já tinham feito todo um estudo, elaborado toda uma estratégia de campanha para passar para a equipe toda que ia trabalhar. Todo mundo que ia trabalhar tinha que ir para esse hotel. E a gente tinha aquela sabatina de manhã e tinha de tarde. Então você já entrava na campanha sabendo mais ou menos por onde você ia, o caminho que vai fazer, quem vai fazer o quê, né? A gente tinha isso. A gente se preparava, né? Eu me lembro que nós fomos fazer um curso internacional de marketing, né, com os maiores marqueteiros do mundo na época, curso que teve em São Paulo. Então tinha marqueteiro do México, dos Estados Unidos, da França, do Canadá, etc. E me chamava a atenção uma coisa, que estava lá um rapaz bonito, né,
jovem, filho do Fernando Collor. Sei. Ele também estava fazendo o curso. E quando tinha, né, um vídeo, todo dia na abertura, eles apresentavam um vídeo, e o que se dizia que era o pior marketing do mundo, que é o marketing da mentira, da enganação, era o Collor. E isso não foi preparado aqui não, isso foi preparado fora, né, porque era um curso internacional. E eu ficava imaginando como que aquele rapaz que ia ser candidato ia se apresentar. Era um drama humano, né, para ele. E ele ficava sozinho, isolado, né? E não só por isso, no tempo que ele era louro, era diferente dos outros, ele andava de um lado para o outro. E nós íamos fazer a campanha, o pai dele, né, ia ser candidato também, o Collor ia ser candidato, ele ia ser candidato, o Collor ia disputar com o Ronaldo. E arranjaram um laranja para que eu desse a orientação para um laranja, né? Também. E eu disse, o que eu vou fazer com esse rapaz que está aqui? Porque laranja não pode não ter credibilidade, né? E aí ele vai ser um xingamento. E eu não queria fazer xingamento, né? E fiquei aguardando. Quando o filho do Collor se apresentou na televisão, fez uma propaganda muito bonita. Botou uma sala com jovens, e cada mesa tinha um computador, né? E eu olhei aquela propaganda e ele dizia, né, que ia trazer a verdade para Alagoas, que a verdade estava hoje na internet, que toda a juventude daqui de Alagoas devia estar conectada com o mundo, com a modernidade, não com atraso. Foi um programa bonito que ele fez. E aí bateu o estalo. Falei, é isso. Chegamos lá né, na produtora, traga uma mesa, traga um computador, traga uma impressora. Aí botou um computador, impressora, e aí veio o meu laranja, que era o Elias. Lembra do Elias, maluco? Lembro. Elias, aí treinamos o Elias, e aí o Elias, o primeiro programa, disse assim, olha, aí tinha a forma dele se dirigir. Ele não ia dirigir, ele não ia falar o nome do Collor. Ele ia dizer, o carioca de Miami é o carioca de Miami, porque ele estava exilado em Miami, né? E ele não é alagoano, é carioca. Então ele vai dizer, o carioca de Miami, aí dizia, o filho do carioca de Miami mostrou na televisão que a gente precisa ir buscar a verdade. E eu vou fazer isso aqui, olha aqui, ó. Aí ele batia, esse bichinho aqui, eu batia no computador, né? Eu vou tirar daqui de dentro. E assim foi feito. O Collor fazia um discurso, nós íamos lá, contestávamos o discurso e ia, né, filmava, né, você digitando e a impressora saindo, né, e botando as verdades ali. E com isso o Collor sofreu um desgaste tremendo, né? O Collor depois falou isso com uma pessoa, né? Ele odiava aquela propaganda, a propaganda que ele mais odiou foi aquela que você ia lá e retirava do computador. O computador... Que era modernidade. Era modernidade. Era modernidade e não era contestável naquele momento ali. E foi muito interessante, né? Foi uma saída... Ideia genial. Né? Lá pela metade do caminho, o Elias achou que ele ia ser eleito governador. Ele deu muito trabalho para nós. Mas era uma personalidade interessante, o Elias, viu? Uma personalidade interessante. Nós fizemos toda a propaganda dele, ele com o computador. Que serviu depois, em parte, lá na frente, para o Cabeça. O Cabeça também, quando nós fomos como lançamos o Cabeça, a gente botava simbolicamente na frente dele, botava o rádio, botava a TV, numa casinha simples, e botava o computador. Não, ele ficava ali, o Cabeça ficava, ele acompanhava as três mídias que ele acompanhava a realidade. E dali ele localizava os textos, né, e as intervenções da Heloísa, que vinha pelo rádio quando a gente só tinha voz, né, e que vinha com imagem. Ele vinha pela televisão com imagem, ou vinha pelo computador também quando era pesquisa. E aí ele comentava aquilo ali. E era um desenho, né? Um desenhozinho, Cabeça. Era um desenho. Então, aquilo foi de uma criatividade diferente, a sociedade se encantou, né? Sim, as pessoas... Eu saía à noite, no horário de campanha, e ia para um bar, não é? Cada vez eu ia para um bar diferente. E para ver os comentários das pessoas. E as pessoas ficavam esperando a hora do que o Cabeça
chegava, porque era um sarcasmo, né? Era crítica sarcástica, né? Não chegava para... Porque para você discutir com uma mulher já é difícil na televisão. Atacar, então, você pode gerar um efeito contrário. O efeito contrário, né? Então, qual foi a ideia? Foi a Heloísa se mostrando quem era a Heloísa. Uma releitura, né, do que ela fazia. Portanto, quem fazia a pesquisa era uma jornalista que votava na Heloísa, recém-formada na universidade, muito competente. Ela nunca mais eu vi ela por aqui, ela foi, né, depois foi fazer mestrado em São Paulo. Sim, era Lucy. A Lucy. E a Lucy ainda disse para mim, olha, Renato, eu vou votar na Heloísa, se eu vou trabalhar com você, mas é você que eu quero. Porque eu não quero que nada que eu conteste que a Heloísa não tenha feito realmente. E a Heloísa não ganhou nenhum direito de resposta. Mas aí, bom, passou, né? O Bill foi eleito. Ultrapassou o Renan, o Bill, né? Ultrapassou. Eu ainda falei 60 mil votos à frente. Ainda falei com o Renan isso antes do final. O Renan disse, não, isso é brincadeira e tal. Mas aquilo ali porque a estratégia foi modificada, né? Quando eu cheguei na campanha, eu nem ia participar daquela campanha. Quando Tereza Nelma, né, a minha mulher, era amiga do Bill, né, lá de juventude, aquelas coisas todas, e ela foi fazer uma reunião com o Bill, e eu estava junto acompanhando. E aí o Bill, que já me conhecia em parte, queria que eu fosse para a campanha dele. E me levou para a reunião. Então foi você que chamou o Rui? Não, o Rui já estava. O Rui já estava. O Rui estava na campanha, eu não estava. Aí foi. E eu fui para a reunião. E estava uma roda de gente, né? Dos marqueteiros, do Bill, do Arthur, etc. E já tinham traçado o comportamento do Bill. Era para ele atacar o Renan. Que era o Renan do Boi de Ouro, era o Renan dos escândalos, que tinha passado uns 6 meses a Rede Globo batendo no Renan, destruindo o Renan. A reportagem veio aqui, aí já tinha feito um texto que Me já dá um tinha... parênteses. Aí o que acontece? Eu acho que foi uma das primeiras reuniões que eu passei a fazer parte da diretoria. Sim. Aí o Renato disse na reunião, me dá a pesquisa qualitativa. Sim. Dessa grossura. Aí leva para casa a pesquisa qualitativa. Quando ele chega na segunda-feira para a reunião, ele diz, rapaz, tá tudo errado. Vai para bater no Renan. A gente tem que focar na Heloísa. Pô, Renata, você tá louco, a mulher dá 60%. Não é de jeito nenhum, ele explicou, tintim por tintim. O cara analisa uma pesquisa de uma maneira incrível, surpreendente, mudou toda a estratégia do programa e deu no que deu, né? Foi. Mas continue, desculpa. Sim, não, era isso mesmo. Foi você recordar dessas coisas, porque às vezes o cérebro da gente conserta alguns erros, né? Ele esconde alguns erros, você só apresenta, né, as coisas interessantes que você faz. Mas foi realmente isso. Cabeça, né? Aí a questão do cabeça foi uma forma... Eu tinha que tentar estabelecer uma discussão com a Heloísa, mas o Bill não podia entrar nessa discussão com a Heloísa, porque o Bill era interessado. E naquele momento, tudo que se podia dizer contra o Renan já tinha sido dito. E não tinha surtido efeito. Não tinha, o efeito já tinha passado. Seria um efeito seguinte. E mais, você batia no Renan, como ele era adversário da Heloísa, o segundo voto do Renan iria para Heloísa. Ela já estava com 60% dos votos. Assim. Então, o Bill enfrentando a Heloísa, né, o segundo voto do Renan vinha todo para o Bill. Não tinha muita contradição para vir para o Bill. Eles não eram adversários, não eram amigos. E o Bill, quer dizer, como o Bill ia falar da Heloísa, né, a gente imaginou o Bill um avô querido, um avô brincalhão, um avô que dança, que brinca com o neto, aquela coisa toda. E ele era um sujeito totalmente diferente, né? E aí nós botamos a invenção. Aí vamos tirar o Bill. Quando o Bill fez uma dancinha no palanque, foi uma crise
porque não pode botar um senador dançando. Não, o Bill vai dançar. Vamos botar a dancinha do Bill, o Bill dançando. Então o Bill passou a dançar, depois nós fizemos os desafios, né, com tijolo de ouro, etc. Agora, adotamos o design porque o Bill não tinha fotografia quase nenhuma para fazer campanha. A história dele ele não tinha. Não tinha aquilo. Então, quando você coloca uma fotografia e depois botava o desenho, o cérebro emenda as duas coisas. E popularmente, se passando aquilo na televisão rapidamente, daqui a pouco as pessoas não sabem mais o que é fotografia, o que não é, o que é desenho. E aí eles passavam a contar a história do Bill através daqueles desenhos que nós tínhamos. E eu estava olhando lá os desenhos e o nosso desenhista, com uma pena que eu não lembro o nome dele. Também. Mas ele era muito bom desenhista, ele desenhou um bonequinho lá brincando. E aí, esse bonequinho aqui vai conversar com a Heloísa. E por que o nome dele era Cabeça? Depois, entre nós discutimos qual seria o melhor nome. Aí o melhor nome era o Cabeça. Cabeça é o cara que pensa. Era o Matuto. O Matuto que chega ali e não tem uma história toda do Matuto, que ele tem as coisas inquestionáveis. Daí nós imaginamos esse Matuto conversando com a Heloísa. Ele era um bonequinho. E o Bill não entrava na história. O Bill fazia a campanha dele, né? Fazia a campanha alegre, para cima e tal, e a Heloísa brava, né? Daquela maneira que a Heloísa se comporta sempre. Bom, porque você ia atacar a Heloísa através de mostrar o ridículo, de mostrar que era inviável as propostas dela, de mostrar a irracionalidade, de mostrar o ódio, todas aquelas características, né, que ela passava, né, de ressentimento na campanha. Eu lembro que teve um programa que, isso já perto do final talvez, que ela disse, acho que saía no rádio assim, aí o Cabeça dizia, vamos ouvir o que é que ela vai falar hoje. Aí ligava o rádio. É pra ter raiva todo dia, é pra ter raiva todo dia. Aí o Cabeça dizia, oxe, ter raiva todo dia? Aí ele questionava, né? Questionava aquilo a Heloísa, mas era questionava através do que a Heloísa dizia. Né? Do que a Heloísa dizia. E dessa maneira, né, foi se construindo. O Bill firmou a personalidade dele, o perfil do Bill. E é coisa interessante, né? O Bill, eleito senador, recebeu um telefonema do Palácio do Planalto, né? Do Lula, da equipe do Lula, que o Lula ia fazer uma reunião com todos os senadores eleitos pela primeira vez, e chamando o Bill. Aí o Bill, feliz da vida, porque ele não era Lula, né? E o Lula tinha sido eleito com uma votação enorme, ele vai para Brasília. Chega na hora da reunião, parece que a reunião era às 5 horas da tarde, 4 horas, 4 e meia, ele no hotel e nada de contactar com ele, 5 horas nada, 6 horas nada, não contactaram o Bill. Ele tá brabo no hotel, que deixaram ele lá, fizeram ele sair daqui para ir lá. Aí ligaram para ele, que ele ia ter um contato com o Lula. E aí mandaram o carro buscá-lo. E levaram. Aí quando ele chegou, disse que quando ele abriu a porta, o Lula, que era inimigo da Heloísa, falou assim, eu deixei para falar com você sozinho, que você vai me contar como é que você conseguiu derrotar a Heloísa. Aí o Bill foi contar a história do Cabeça, e o Lula queria ver, queria conhecer, e nós fizemos 10 minutos de Cabeça e mandamos para o Lula, que dizem que ele viu também o programa. Agora, foi um programa que teve projeção nacional, né? Ele foi comentado nacionalmente. Foi uma das formas de marketing, né? De você fazer um marketing leve e, ao mesmo tempo, você discutir problemas concretos, sem agressividade, mas com uma mordacidade muito grande. E você fazer a sociedade, até os progressistas, gente assim, achar que ele era o bom velhinho, né? Que a ideia era que ele era um cara demais, que tinha sido relegado, deixado para lá, mas que ele merecia a chance de estar lá. Sim, Né? mas
Tem coisas que você não pode dizer, mas você pode, a pessoa mesmo aprender, né? Nós fizemos na época um encontro de mulheres com o Bill. Lembro. Né? E foi nesse encontro de mulheres com o Bill, porque como eu fui ler o Diamante que tinha feito com o Bill, tinha uma história de uma mulher negra que morava num buraco de um barranco. E o Bill passou para lá, viu essa mulher, parou o carro, perguntou, ela disse que morava naquele buraco. Ele falou, vou arranjar uma casa para você. Você vai morar numa casa. E o Bill, mais à frente, o Bill arranjou um conjunto lá e botou a mulher para morar na casa daquelas. Quando eu vi aquela história que está jogado fora, né, desprezado, eu falei, Bill, quem é essa mulher? Ele falou, sei lá quem é essa mulher. Eu falei, Bill, você descobriu essa mulher. Aí não tinha foto, não tinha nada. Aí pelo município, a gente foi lá, pesquisou e descobrimos a mulher. Como fizemos um concurso, e quem trouxesse um pedaço de reboco de uma obra da Heloísa, né, ia trocava por um tijolo de ouro, né, e a Heloísa nunca conseguiu, né, levar obra nenhuma lá. No dia que foi entregar o tijolo de ouro, num encontro de mulheres, quem é que foi entregar o Bill? Foi a mulher que morava no buraco. Nós achamos ela. Ela botamos dentro de uma sacola de supermercado, né, o tijolo de ouro, e ela foi lá entregar o tijolo de ouro. Genial. Então, esse é Inácio Soares. Aí você com as placas que você colocou, dança comigo, Bill, então ele tinha que dançar mesmo. Ele não podia andar na rua depois também, né? Porque aquilo ali passava. Como a Luísa era uma candidata feminina, né, e feminista também, né, e muito brava, né, consciente das coisas, quando você via a Heloísa, ele não tinha esse movimento junto da Heloísa. As mulheres popularmente estavam junto com o Bill. Isso são formas de fazer. Tem gente que não gosta, né, disso aí. Né? Eu acho que hoje seria difícil você repetir campanhas dessas assim, porque a distância houve um distanciamento dos eleitores. E a realidade política também é diferente, porque hoje nós assistimos aqui, quer queira, quer não queira, uma renovação de quadros políticos, de dirigentes políticos. Então, os filhos estão substituindo os pais. Nós temos um processo aqui em Alagoas, que também existe em grande parte do Brasil, né, de uma volta ao passado, né, deixa eu ver qual a palavra adequada, da monarquia, onde as famílias que estão no poder, elas se sucedem, e sucedem mais, nem pela cultura, não, elas sucedem pelo sangue. Então tem que ser filho, né? Então você vê aqui prefeitos que botam um filho num partido, outro filho no outro partido, para substituir. E também há um acordo também entre políticos, que são acordos de repartição do poder sem o concurso do voto, principalmente sem o concurso do voto. Como se o Estado já estivesse... Eles falam, não, essa aqui é da minha família, aquele é da outra família. E isso, o processo de renovação daqueles que não são das famílias tradicionais, o processo de exclusão política é grande. Mas mesmo assim ele se faz, porque esses jovens vão substituir os seus pais. É um processo que nós estamos passando hoje, e a esquerda, ele atingiu também a esquerda, e a esquerda hoje não entende por que ela desapareceu. A esquerda não se renovou em Alagoas. Os líderes da esquerda continuam os mesmos há 40 anos. E como a esquerda gosta de um discurso de jovem, fica um pouco complicado quando um senhor de mais de 70 anos está fazendo um discurso de jovem. As coisas eram, né, e principalmente jovem, em torno de uma reivindicação familiar. Os outros, isso provoca um certo afastamento da política. Renato,
Eu queria lembrar contigo só, voltando um pouquinho, uma campanha histórica que eu acho que foi, talvez, tem duas campanhas muito importantes, que foi a do Collor contra o Ronaldo, que Ronaldo ganha no primeiro turno, aquilo foi um susto. Eu lembro que o tempo da gente era bem curtinho. Uhum. E aí a gente até modificou a estratégia. Por exemplo, vamos popularizar a linguagem, já que o nosso tempo é muito curto. Vamos trabalhar com cores básicas, vermelho, azul, branco, cores sem degradê, sem isso. Vamos básico do básico e popularizar. A ideia é falar da forma que o povo entende. E assim a gente foi fazendo. E eu lembro também que teve uma questão que saiu na Veja, uma matéria enorme, mostrando os negócios de macumba, do colo, não sei o quê. Aquilo ali foi uma repercussão incrível também. Né? Então, eu acho que essa campanha... E outra campanha que eu acho que... essa eu acho que você se superou, mostrou todo o seu brilhantismo e sua genialidade, que foi aquela campanha do Sexta contra o Cícero. Porque o Cícero ali era a fórmula perfeita. Você tinha o dinheiro e a popularidade. Sim. O dinheiro do Lira. E você conseguia... Porque não tinha muito como bater no Cícero. Mas você tinha como bater no Lira. Então, não é isso? Então a gente ali foi... E ali você fez textos... Mas ele também foi foi muito releitura, né? Releitura das coisas que pareciam que são normatizadas na televisão. A televisão trabalha para normatizar e você vai mostrar que aquilo não é assim. Vamos imaginar, ó, eu apresentava o Cícero, repórter. Ele chegava com o microfone e tinha um corpo de um jovem morto na frente dele. Sim. E ele dizia, não, veja só o que é isso aqui. Isso não é isso aqui. Ele deve ser um traficante. E já condenava todo morto. Entendi. Acabava com aquele negócio, aquela história boba do jornalismo, tem que ouvir os dois lados. Vai lá ouvir o morto. Né? E aí você fazia a releitura, mostrava todo o preconceito, né, o que ele estava fazendo ali. Tinha um outro que era um jovem pequeno, né, um jovem negro. Ele chega na cadeia e entrevista o jovem, né, sem o jovem querer, mas entrevista o jovem. Passa a mão na cabeça do jovem. Aí ele diz assim, um jovem desse não tá jeito, só matando, né? Aí você vai lá, a pena de morte e tal, e você vê a gravidade do que ele estava falando, porque ele disse aquilo como se fosse uma brincadeira, ele está brincando com a vida, que é a vida que não era dele. Então, foi essa releitura que nós fizemos do Cícero, até chegar ao comandante como é que é? Da campanha? Comandante da Polícia Militar, que era o coronel, né, na época tinha uma expressão que a gente usava, que eram os que matavam dentro da Polícia Militar. Gangue? Gangue fardada. Da gangue fardada. Até o coronel que chega lá e aperta a mão dele e diz, você é meu candidato. Pronto. Foi candidato. Agora, perdeu na eleição. Perdeu a eleição para o Cícero. Ali perdeu-se, né, um pouco sobre aqui um fenômeno que existe no marketing, né, e que os marqueteiros na França, que eles estudaram bastante esse fenômeno, né? Que é o fenômeno da fadiga. Então, a administração da Cátia tinha sido boa, né? Uma vez, a duas, do Ronaldo, mas aí começou a vir a fadiga. Eu quero ver alguma coisa diferente. É a fadiga de materiais. Vem lá você faz um prédio, está tudo calculado direitinho, mas ele chega, ele vai para o chão, tudo. E não tem como é fadiga de materiais. Então, às vezes, você tem uma administração, a administração está boa, não tem o que falar dela, mas o cara diz, irmão, eu já estou cheio, eu não aguento, essa camisa está novinha, mas eu não aguento mais usar essa camisa, eu quero outra, né? Quero mudar. O outro pode fazer melhor e tudo. E como no Cícero também se manifestou o fenômeno da separação do PSB, do que era o PSB na época, né? Ficou o grupo da prefeitura e o grupo do palácio, não tinha como você ir à frente. E aí o Cícero teve... Era um fenômeno que as pesquisas já indicavam. Eu me lembro que nessa época eu estava trabalhando em Brasília, estava no Ministério lá da Ciência e Tecnologia, nós fizemos uma pesquisa, eu vim aqui conversar com a Cátia.
E era a segunda pesquisa que fazia. E eu não conhecia nem o Cícero direito. E eu falei com ele, olha, esse rapaz aqui, ó, pode ser uma surpresa na campanha. Quem? Esse? Ele era vereador, né? Aí, esse aqui pode ser candidato. Aí a Cátia dizia assim, nós estávamos lá na praia conversando sobre essa pesquisa, era uma pesquisa reservada, né? Eu disse, olha, isso aí, a hora que eu quiser, eu converso lá com o Geraldo Sampaio e tiro ele. Ele trabalha lá, é vereador. Eu falei, então tira. Tira agora. Porque se você não tirar, ele vai ficar muito caro para você ou não vai querer sair. E foi o que te deu. Quando chegou, né? Quando cresceu, o Cícero cresceu, é aquele fenômeno que deu no Brasil inteiro, dos comunicadores de rádio e de televisão. Aí o Cícero cresceu, ninguém mais conseguiu tirar, e o pessoal da direita foi lá e buscou o Cícero. Né? Ficou com o Cícero e aí a gente deu derrota. O Cícero foi mandato, depois foi o seguinte mandato, mas assim, acabou, né? Ninguém mais lembra do Cícero Almeida como político aqui. Isso ocorreu no Brasil inteiro, esse fenômeno. Mas não se soube lidar com ele, porque era um fenômeno, que eram gente populares. A esquerda dizia que a esquerda se apresentava como representante, né, do povão, mas chegou outro representante do povão com as teses bem simples, né, bem simplistas, de violência, que a gente vê ela hoje multiplicada por 10 no bolsonarismo. No bolsonarismo houve um ingrediente de violência muito forte que foi acrescentado a todo esse trabalho que é feito pelos jornalistas, pelos apresentadores de TV, desses programas de ódio que ainda tem hoje na televisão, por aí afora toda, que não tem lei, é só a voz do apresentador e a condenação que ele faz diariamente. Ele falou aqui um pouquinho atrás sobre diamante, e talvez você não tenha entendido. Diamante é uma sabatina que você faz, uma entrevista longa de 2 horas com o candidato, 2, 3, 4 horas. Onde você vai pegar todas as informações que você vai usar na campanha. Está aqui o Sam, que transcrevia muito desses textos, essas coisas todas para a gente na campanha, Sam Buarque. E é isso que eu queria falar, que com o Renato, só um diamante. Não dá para fazer tudo. A gente não consegue, mas assim, para mim, me sinto uma alegria imensa, muito grande, porque a gente se vê pouco, mas quando eu vejo o Renato, eu tenho vontade de chegar perto, de conversar, de abraçar, de ficar sabendo, de ouvir as piadas inteligentes, ele tem um humor refinado, e de ouvir sei lá, eu adoro estar junto, então é isso. Para mim foi uma honra entrevistar. Renato, obrigado por ter vindo, dê um beijo enorme na Teca Nelma, um beijo enorme na Tereza, amo as duas, a Teca, surpreendente à esquerda lá na Câmara, né? Tá lá, atuante, porque ali não sei como ela aguenta, meu filho. É isso, é resistência, né? É resistência. E a Teca está trabalhando com um tema interessante, não é? Que é de construir, né? De construir esperança. Nós acabamos um pouco com os sonhos que nós tínhamos. Então a sociedade hoje, e foi também isso do papel que é desempenhado pelas BETs, né? É acabar com o sonho, acabar com a utopia. Então nós vivemos um tempo hoje da distopia, é o contrário, nós estamos desfazendo e eles desmontam todas as utopias que nós temos. E eu digo que o que me faz caminhar é a utopia, desde a minha juventude. É pensar que você tem um ideal até atingido. E nós vamos nesse processo de construção. Então ela está trabalhando muito isso na juventude, e tem tido sucesso, né? Você tem que recuperar a esperança hoje. Porque às vezes as coisas são tão brutais que você acha que tudo é irrealizável. E não é assim. A gente pode realizar as coisas.
Mas eu tenho um prazer de, às vezes, de reencontrar essas equipes, né, que nós forjamos e que deu sucesso, né? Deu? Deu sucesso. Tivemos mais vitórias do que derrotas. E o Alexandre tem outra característica. De vez em quando ele chegava também na redação com um poema para colocar na campanha. Hoje é muito difícil você pensar que nós estamos fazendo uma campanha política de combate e você vai colocar poesia. Mas ele colocava. Eu me lembro de um poema que ele colocou muito sobre a Praia da Avenida, quando a Cátia tomou banho, né? No Salgadinho. Isso. Que fez um sucesso muito grande o poema dele. Porque Sim. ele é um bom poeta. Ele não é um poeta local. Ele não é um poeta de província. Ele é um poeta nacional, né? É um poeta universal. Os temas que ele levanta são os problemas da angústia humana, que serve aqui e serve em qualquer lugar no mundo. Eu li o livro dele, né? Que aliás demorou muito para sair. Demorou. Muito mais, mas uma cria boa. Mas então, para mim é um prazer também reencontrar essas pessoas. Agora, eu não sou muito saudosista, não. Eu acho que sempre o melhor está na frente. Só que eu deixei de fazer marketing político, né, porque passei a fazer na minha casa. Então, quando você está fazendo na minha casa, eu não posso fazer para outros candidatos profissionalmente. E eu acho que em casa é mais difícil de fazer do que fazer para os outros. Porque é mais difícil de convencer as pessoas que estão ali junto com você. Mas, para mim, o marketing, o que a gente tem que fazer hoje de marketing é procurar mostrar quem são os candidatos que estão aí. Isso é difícil, porque é mais fácil esconder. E vem já está aí trabalhando muito a inteligência artificial, que vai apresentar para a população, né, uma realidade virtual, mas que se confunde muito com o real. É mais difícil trabalhar nessa área. E eu noto, infelizmente, que na área da esquerda há um certo medo de trabalhar com a inteligência artificial. Eu acho que nós temos que aprender a trabalhar com a inteligência artificial. A esquerda levou muito tempo também para trabalhar com o marketing, né, com toda a tecnologia, para você disputar com a direita. E como a esquerda normalmente ela se guia por uma utopia, um sonho de uma sociedade melhor para todos, eu acho que se ela também dominar todas essas ferramentas, nós temos possibilidades de conseguir vitórias e conseguir realização de humanização, que é aquilo que a gente quer. Muito obrigado por você, amigo. Obrigado a você, meu querido amigo. Eu te amo. Semana que vem estamos de volta. Obrigado, Renato Soares.